estamos na presença do Senhor. Nós vamos fazer uma leitura da Bíblia Sagrada, aproveitando que os irmãos já estão no livro de Jeremias, capítulo de número 33, o versículo 3. Versículo bem conhecido. Enquanto os irmãos acham, eu quero agradecer ao pastor Roberto por nos dar esta oportunidade. Pastor Roberto, Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Que Deus abençoe Marcos, nosso amigo, nosso irmão. Já estamos familiarizados com Marcos e o pastor Roberto. Esta igreja, de um modo geral, Deus vem abençoar a esposa do pastor Roberto, a esposa do Marcos e toda a igreja, os obreiros aqui, que Deus vem abençoar. Meu desejo é que o mais menor, o mais pequeno, até o maior aqui nessa noite seja abençoado por Deus. Amém? Jeremias 33, 3. Todos acharam? Amém. A Bíblia diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? A igreja pode se assentar. Eu estou muito feliz nessa noite, viu? Mais uma vez estar aqui. Estar no Morro Grande, né? Morro alto. Olha, não é grande, mas é alto, né? Melhor ser alto até mesmo que grande, né? É mais perto do céu, né, para o irmão Valdinei. Morro alto. Eu estava, Marcos, na quinta-feira, hoje foi terça-feira, em casa me lembrando de vocês. Eu acho que o Marcos, eu acho que ele não está gostando mais de mim, né? Não me convidou mais. E os obreiros também são cúmplices, porque não falaram para ele me convidar. Brincadeira, viu? Deus abençoe. Mas eu estava pensando, vou dar uma ligada com o Marcos. Quando eu aprendi com o saudoso Benedito Felizardo, ele sempre dizia para mim: Valdir, enquanto eu ficava em casa esperando tocar o telefone, aparecer agenda, muitas das vezes, muitos fins de semana eu ficava em casa. Mas eu, Valdir, aprendi uma coisa: a gente pegar o número do sobreiro, do pastor, e de vez em quando dar uma ligadinha para eles, né? Eu estava bem com vontade de te ligar, Marcos. Eu acho que na terça-feira, segunda-feira, de repente, acho que foi quarta que você me ligou, né? Eu pensei, não vou ligar para o Marcos, eu já estou até com vergonha, pastor Valdinei, de ligar para o homem, que sempre está me levando lá, né? Mas aí na quinta-feira, quando tocou o telefone e eu vi que era Marcos, eu acho que mensagem, né? E eu olhei Marcos, eu digo, é ele, Jesus, é ele que vai me convidar, e aí deu certo nós estar aqui. Estar aqui no Morro Alto é um prazer, um privilégio, tá bom? Deus abençoe a cada um aqui nessa noite. Amém? Jeremias 33, 3 diz, é um versículo bem conhecido, né? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jeremias estava preso, né? O povo de Judá e Jerusalém, eles estavam muito distantes de Jesus. E aí então Jeremias estava preso no pátio, quando Deus fala com Jeremias e diz para Jeremias clamar ao Senhor, né? Que ele ia responder ao clamor de Jeremias. O povo de Israel, Judá, Jerusalém, tinham caído na idolatria, tinham caído no pecado. O povo de Israel, em partes, uma hora estava com Jesus, com Deus, daqui a pouco já virava as costas e já estava fora da presença de Deus. Mas Deus sempre tem um que vai salvar a pátria. E quem sabe se 1, 2 ou 3, 5, 10, 15 está aqui nessa noite, viu? Em meio àquele povo que estava
aquele pecado corrupto, no meio de todo aquele povo, os sacerdotes, os reis, os levitas, todos estavam em pecado, os profetas profetizando coisa boa para o povo, milagre, vitória, e o povo estava tudo caído, disperso da presença de Jesus. Mas tinha sempre tem um que Deus pode contar com ele. Deus contou com Jeremias naquela ocasião. Deus contou com Davi quando foi lutar com aquele povo filisteu. Deus contou com Gideão quando foi lutar também para salvar a nação de Israel. E nesta noite Jesus conta comigo e com você aqui neste lugar para fazer uma grande obra aqui no Morro Alto, aonde todos vão saber que Jesus é na igreja aqui neste lugar e faz grandes prodígios para a glória do nome de Jesus. Jeremias, ele mesmo escreve o seu livro com 52 capítulos, 1364 versículos. Jeremias era filho de Amitai, se não me engano, e esse homem, ele era um sacerdote da casa do Senhor, mas estava também profanado. No capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Deus fala para Jeremias: ainda antes que tu fosse formado na madre, eu já te conhecia, e antes de tu sair do ventre da tua mãe, eu te escolhi, te separei e te dei as nações por profeta. Deus tem escolha aqui nesta noite. Queira o diabo ou não, Jesus está escolhendo alguém aqui neste lugar para levar o nome daquele que vive e reina para sempre. Ele está aqui nesta noite e está escolhendo alguém aqui. Levante a tua mão, pode começar a adorar aqui nesta noite. Jesus tem algo a fazer aqui nesse lugar. Ele pela toda aquela nação corrupta, Deus tinha escolhido. Agora que coisa linda, né? Ver o tamanho desse Deus, pastor Roberto, a grandeza desse Deus, irmãos. Ainda antes que Jeremias fosse formado, irmão, no ventre da mãe dele, Jesus, Deus já conhecia ele. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui nessa noite. Se você não viu nem o neném nascer, nem ser gerado ainda no ventre da mãe, você conhece ele? Ninguém conhece. Agora, o meu e o teu Deus, ele conhece ainda de ser gerado no ventre. Ele disse para Jeremias: eu já te conhecia. Jeremias, ele quer estudar para sacerdote, seguir a linhagem do seu pai Uquias, mas Deus já tinha separado ele mandei para uma grande obra. E nesta noite tem gente aqui nesse lugar que Jesus já te separou. Ainda não chegou a hora, mas quem sabe é hoje que Deus te levanta com poder, com graça, para a glória do nome dele, para fazer alguma coisa na sua obra nessas últimas horas. Deus falou com Jeremias, né? E está contando comigo e com você nessas últimas horas. Clama a mim e eu responder-te. Para Jesus responder, tem que clamar, né? Nós, às vezes, muitas das vezes, nós deixamos Jesus sempre, mas em último plano. E é o primeiro que tem poder no céu e na terra para resolver nossos problemas, né? Jeremias, ele começa a profetizar no ano em que o rei Josias era rei, começou a reinar ali em Judá e Jerusalém. Jeremias começa a profetizar, profetizou por 40 anos, ele profetizou na época de 5 reis naquele lugar.
Jeremias, então, ele vai profetizando. Se nós pegar o capítulo de número 11 e o 12, nós vamos ver que a própria família de Jeremias, os sacerdotes, os reis, os profetas, a própria família de Jeremias queriam matar Jeremias, queriam excluir Jeremias, por causa que ele profetizava, pastor Roberto, a verdade pura, doía a quem doesse. Ele profetizava o que vinha de Deus. Tem muitos profetas aí que profetizam até bênção, até para a gente que está em adultério, mas Jeremias, ele fez a diferença. Eu me lembro uma certa feita em que o rei Acabe foi lutar contra Gileade, e aí convidou Josafá, consultou todos os seus profetas, e aí então os profetas que comiam na mesa de Jezabel disseram: olha, vai, e a vitória está na sua mão. Aí Acabe, ele fez aliança com Josafá, convidou Josafá para ir à guerra. Josafá, ele era crente, e aí então ele chegou e perguntou para Acabe: não tem mais nenhum profeta por aqui? Aí então Acabe disse: só tem mais um, e esse só profetiza contra mim. Manda chamar ele e vamos consultar o Senhor. Chega Micaías. Quando Micaías chega, Josafá pergunta para ele: e aí, Micaías, vou para a guerra ou não vou? Ele disse: vai, zombando dele, mano, vai, e a vitória está na tua mão, que nem os 450 que comem na mesa de Jezabel que falaram. Aí Micaías diz: olha, se não for para falar a verdade, então tu não abre a boca. Aí então Micaías diz: olha, eu vi Israel como ovelha que não tem pastor. Você vai para a guerra, mas voltar você não volta. Se tu voltar, não foi Deus que falou na minha boca. Profeta que fala a verdade, até os próprios da família quer calar ele. Mas se Jesus levanta, não tem diabo, não tem demônio, não tem potestade que possa parar o profeta de Deus na terra. E aqui tem profeta desse mundo. Eu sei que tem. E Jesus é as últimas horas da igreja na terra. Nós estamos às vésperas do arrebatamento da igreja. E Jesus quer levantar homens e mulheres para falar a verdade, com a quem doer, mas tem que falar a verdade, porque vai ter uma hora do acerto, e nesse acerto, se nós falar a verdade, bendito de meu Pai, eu trabalho com Deus eterno. Mas se nós falar a mentira, por causa de dinheiro, fama, status e agenda, apartai de mim, maldito, para o fogo eterno. Vamos falar a verdade boa a quem doer, em nome de Jesus Cristo. Jesus trouxe o nome de Deus. Veio a nação toda corrompida, os sacerdotes, reis de todos, mas tinha um. Deus sempre tem uma carta na manga. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e filhos e não sabes. Se nós falarmos amor nessa noite, nós vamos ver, olhando para a Bíblia Sagrada, muitas pessoas clamaram. Eu comecei a procurar alguém que clamou na Bíblia Sagrada e Deus iluminou a minha mente. Em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo do 1 ao 10, nós vamos ver que tem uma mulher, essa mulher se chama Ana. Essa mulher casa-se com Eucana. Eucana, agora casadinho de novo, quem sabe, com Ana, e eles coabitam, marido e mulher sabem, coabitam, e aí Eucana percebe que Ana não pode gerar filhos,
E uma mulher que não gerasse filho naquela época era considerada uma mulher amaldiçoada por Deus. E agora não veio filhos, né? E não veio, passa mês, passa ano, quem sabe, e o filhinho não veio. Eles queriam formar, meu irmão, uma família, mas os filhos não vinham. E naquela época, o homem que casava-se com uma mulher, e a mulher não podia gerar filho, ele era permitido pela lei daquela época em casar com outra mulher para dar sequência na família. Então Ana não podia gerar filho. A Bíblia diz que Deus havia cerrado a madre de Ana. Fechado quer dizer, cerrou, não pode ter filho, não pode engravidar. Era considerada amaldiçoada. Mas Eucana, ele vai e possui, casa-se com outra mulher chamada Penina. Essa mulher começa a gerar filho. Quem sabe a cada ano, Marcos, era um filho. Passava-se um ano, outro filho. Eu lembro-me quando nós casamos, eu e a minha esposa, eu tinha 18 anos de idade. O primeiro filho veio logo em seguida. E assim veio o filho, irmão. Era 1, 2, 3, 4 e 5. Minha esposa trabalhava na casa de um pessoal meio rico em Curitiba, e a mulher via que cada ano, Marcos, ela tinha que dar 4 meses para a minha mulher ficar em casa por causa dos filhos que chegavam. Aí então a mulher disse: irmã, dona Ruth, eu pago a laqueadura para a senhora não quer ficar livre agora de ter filho. A minha esposa já estava com vontade de fazer, mas nós era meio pobre, não conseguia, era pago, e era grande um pouco a grana que tinha que pagar para fazer a laqueadura. A minha esposa aproveitou a oportunidade, a patroa ficou feliz, a minha esposa ainda mais, porque cada ano, Marcos, era um filhinho que chegava. A mãe da minha esposa teve 21 filhos. Aí eu pensei: vamos parar por aqui, vamos fazer essa laqueadura, porque senão daqui a pouco vai ter um time de futebol com reserva e tudo aqui dentro de casa. Aí então ela parou, fez a laqueadura, parou, cessou de ter filho. Penina era um ano, outro ano outro, e agora a Bíblia vai dizer que Penina irritava Ana, provocava Ana. Eu não sei como, a Bíblia não diz, mas eu creio que quando Penina estava grávida, dizia para Ana: e aí, Ana, ó, aqui, ó a barriga. A minha parece mais ou menos uma mulher que está com uns 4 meses aí, né? Olha aí, olha o tamanho, olha aí. E você é uma mulher amaldiçoada por Deus. Cada ano era um filho, mas deixa que perder Ana, ela não perdeu o foco de ter uma família. Ela queria uma família. A Bíblia diz que de ano em ano Eucana ia para Siló, e ali eles comiam, eles bebiam, e depois eles iam para o templo. Ana foi naquele ano com o seu esposo Eucana, com Penina e os filhinhos para Siló. A Bíblia diz que Eucana come, bebe, dá uma porção para cada filho, uma porção para Penina e para Ana. Ele amava Ana, mas não podia ter filho. Ana não era estéril, mas para Ana a Bíblia diz que ele dava porção dobrada para Ana. Aí Ana agora parece que eu vejo o pastor Roberto, ela dizendo: hoje é o dia da minha vitória, eu não vou sair de Siló enquanto Deus não abençoar a minha vida. Faça essa hoje para Jesus aqui nesse lugar. Não sai daqui de dentro enquanto Jesus não falar contigo e nem te dar o teu milagre. Nesta noite a Bíblia diz que Penina, Ana e Eucana comem e bebem, e daqui a pouco
Quando Ana vai para o templo, quem sabe ela se ajoelha no primeiro banco. E quando ela se ajoelha, ela começa a orar. A Bíblia diz que ela só movia os seus lábios e não saía palavra nenhuma da sua boca. Uma amargura, uma tristeza, uma angústia tão grande que estava sobre a vida de Ana, que ela não conseguia falar palavra para Jesus, mas no seu coração, na sua mente, ela gritava, berrava para Jesus, clamava. E entra o versículo: clama a mim e eu te anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ana começa a clamar no seu coração, a sua alma. De repente o sacerdote ali que estava sentado em uma cadeira junto ao altar, ele disse: mulher, a essa hora do dia você já está bêbada, mulher, aparta de ti esse teu vinho, mulher. Aí então parece que eu vejo, a Bíblia não diz, eu imagino Ana dizendo para o sacerdote: não, meu senhor, eu não estou bêbada, é uma amargura que eu tenho na minha alma, no meu coração. Eu casei com um homem chamado Eucana, e Eucana, ele viu que eu não podia gerar filho, porque Deus cerrou a minha madre, fechou a minha madre. Então, meu senhor, ele pode casar-se com outra mulher, assim como ele fez e casou. E agora esta outra mulher tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos, e ela me provoca, me irrita, e eu quero possuir uma família. É a razão de eu estar aqui falando. Eu preciso de um milagre. Jesus está falando aqui nesta noite: você precisa de milagre. Clama a mim, eu responder-te-ei. Jesus vai responder a oração de crente aqui nesta noite, nesse lugar. Ele diz: então é a razão de eu estar aqui, meu Senhor. Eu quero uma família. Por enquanto, o meu esposo tem família com a outra, mas comigo não, é só eu e ele. E eu quero ter uma família. Aí então o sacerdote pega e diz para Ana: Ana, então eu sei que tu estava bêbada, mas já que tu não está bêbada, Ana, é uma amargura, é uma tristeza, é uma angústia, então tu vai em paz, e o Deus do céu, ele vai conceder o desejo do teu coração. A Bíblia diz que Ana no mês sai do templo e o seu semblante já era diferente, pastor Roberto. Tem gente que vai sair daqui nesta noite em nome de Jesus Cristo, é um semblante diferente. No teu coração você já está sentindo a vitória aqui nesse lugar. Levante a tua mão e bota para ele nesta noite. E Ana sai daquele lugar já no seu coração sentindo um milagre na vida. E tanto é que o semblante de Ana já era diferente. Agora vão embora Ana, Eucana, Penina e os filhinhos de Penina. E quando eles chegam em casa, passa-se, quem sabe, mês, meu irmão. Passou um mês que eles estiveram em Siló e Ana esteve no templo. E agora parece que eu vejo, a Bíblia não diz, eu estou imaginando, a Bíblia me dá o direito de eu imaginar. Marcos, eu imagino que Ana começa a cuspir num cantinho e Eucana no bico dela. Eucana não era marinheiro de primeira viagem, porque já tinha filho com Penina. Agora ele olha novamente, Ana cuspindo no outro cantinho. Parece que eu vejo Eucana dizendo: é sintoma de gravidez. Daqui a pouco, Ana, eu imagino ela dizendo: meu amor, meu cheiro, minha flor comunheira, dizendo: olha, eu acho que você está grávida. Ana, Eucana diz. Aí Ana diz: olha, meu cheiro, eu não sei, mas eu estou com vontade de comer melancia. Não é época de melancia. Aí então parece que eu vejo Eucana dizendo: amor, mas não é época de melancia. Se tem, é bem pequenininha, nem gostei, nem formada está. Eu não sei,
posto uns desvejos. As irmãs que tiveram filho aqui sabem que tem desejo. A minha esposa, primeira filha, Graciele, 36 anos. Quando ela começa a sentir Maria de primeira viagem, 18 anos eu tinha. Apesar que não faz muito tempo, né? Mas o cabelo denuncia, né? Não tem jeito, né, pastor? O cabelo já denuncia. Aí de repente, um dia nós sentamos numa parede assim, eu e a minha esposa, e ela pega e vê, pastor Roberto, um pedaço assim, mais ou menos, de tijolo. Nós sentamos aqui, e eu vi que ela fitou os olhos naquele tijolo. Eu sabia que ela estava grávida, de 3 meses, mais ou menos. Aí daqui a pouco ela olhou para mim, Marcos pegou e disse assim: amor, eu digo, o que é? Ela disse: eu estou com vontade de comer aquele pedaço de tijolo. Eu digo: é barato, pode ficar tranquilo. Já vou pegar, e já fui rapidinho, peguei e já peguei mais um tijolo inteiro. Eu digo: se fartar, amor, já pega aqui mais um pouco, né? Era bem baratinho, era só um pedacinho de tijolo. Agora tem mulher grávida, ela tem assim desejo de coisas grandes. Ainda bem que na minha mão só tijolo. E era um pedacinho só do meio. Aí então a mulher, ela tem desejo. Todas as irmãs que estão aqui, que tiveram filho, sabem que desejo veio. Ana teve desejo. Aí Eucana, parece que eu vejo Eucana pensando: ela está grávida, um milagre está acontecendo na vida dela. O desejo chegou, é sinônimo de gravidez. Tem gente aqui que precisa de milagre. E o milagre, quem sabe, é nesta noite que está chegando para alguém aqui nesse lugar. Aí então Eucana diz: Ana, você está grávida, Ana. Aí ela disse: eu não sei, meu amor, eu acho que sim, porque eu estou sentindo uma saliva que escorre na minha boca e eu tenho que estar cuspindo toda hora. Agora vontade de comer isso, vontade de comer aquilo. Então eu acho que é a gravidez mesmo. E passa-se 2 meses, 3 meses, a barriguinha de Ana começa a crescer. Agora Penina cessa o tempo de gerar filho, e Ana está mais ou menos com 4 meses, 5 meses, com a barriguinha grande. Ela passa por Ana, por Penina, Ana passa por ela, passando a mão na barriga e olhando: e aí, Penina, você já cessou a tua época de gerar, mas o meu está chegando agora, Penina. E aí, como é que está? Um milagre aconteceu na minha vida, Penina. Eu vou ter uma família, um milagre vai acontecer na vida de alguém aqui nesta noite, que você espera o tamanho, mas Jesus vai dar em dobro na glória do nome de Jesus. Jesus está falando aqui. Tem gente aqui que está na sua cabeça. Essa palavra tem endereço aqui nessa terra. Jesus, eu quero que o Senhor faça isso para mim. É cara a cara Jesus aqui, viu? Eu quero que o Senhor faça isso para mim. E Jesus está dizendo para você aqui nessa noite: eu vou te surpreender com o que eu vou fazer. O que não pede é pouco, mas eu vou te dar muito maior do que você pensa e precisa. Eu lembro, irmão, que eu fui agora para o Rio Grande do Sul. Aí dia 5 de novembro eu fiz uma agenda em 9 cidades para lá. E aí de repente eu falei para Jesus em oração. Eu disse: Jesus, eu preciso trocar o radiador do meu carro, 2 furos no radiador, e preciso também trocar o óleo do meu carro, Jesus, e eu não tenho dinheiro. Quem vive pela fé hoje tem, amanhã não tem nada, mas o importante é o nome de Jesus ser glorificado na glória do nome dele. E eu dizia: Jesus, eu não tenho dinheiro para fazer trocar o radiador e nem trocar o óleo, mas quando eu voltar do Rio Grande do Sul, eu vou ficar para lá uns 45 dias. Quando eu voltar, eu queria que o Senhor me desse dinheiro para mim trocar o radiador e também trocar o óleo do carro. Aí então fui viajar com o radiador
minha, que é minha companheira, que me acompanha onde eu for, ela está comigo e sempre está no meu banco, no banco do lado, melhor dizendo. Eu passava a mão nela 5, 7 minutos antes e dizia: você é minha companheira, você é fechada, é somente um livro, mas aberta é a boca de Jesus falando. E aí passando aquela mão no livro, na Bíblia, brilhando, falando com Jesus. O Margarito veio e de repente entrou o para-choque no carro. Entrou dentro do para-choque e já bateu direto no radiador e estourou o radiador na hora. 50% já não prestava, tinha escuro, uns 50%, o Margarito acabou. Eu fiquei em choque. Eu não tinha dinheiro. Eu olhei para o radiador, chão assim, a água. Eu pensei, o radiador foi embora. Aí daqui a pouco eu comecei a me apavorar. Me apavorei, fiquei apavorado. E pensei: Jesus, eu não tenho dinheiro, Jesus. Eu tenho 150, 170 pila no meu bolso para chegar até Porto Alegre ainda, que a primeira agenda é uma dessa. E agora, Jesus, o que eu faço? Jesus falou assim na minha mente, nítido, bem nítido, falou assim: meu filho, fica tranquilo, porque eu estou no controle de tudo. Aí Marcos parece que arrancou aquela tristeza de dentro de mim na hora. Eu olhei para o carro e falei para Jesus: Jesus, pelo amor do teu evangelho, pelo amor da tua palavra, e pelo Senhor que me salvou, me libertou, me transformou, se precisar eu dormir aqui dentro do carro na beirada da BR, para mim está tudo certo, o Senhor estando comigo. Fiquei fazendo alegria, invadiu o meu coração, a minha alma, e aí eu comecei a falar com Jesus e disse: Jesus, mas o que eu faço agora, Jesus? Eu não tenho dinheiro para comprar o radiador e também não sei o que vou fazer. Está 180 quilômetros longe de Porto Alegre. Jesus falou para mim, disse assim: liga o pastor aonde você está indo, o pastor Paulo. Eu disse: aí eu falei na rua assim que nem louco, falando sozinho, mas a galera do carro disse: é mesmo, Jesus, é verdade. Aí peguei o celular, liguei a Porto Alegre, peguei o pastor Paulo, eu estou aqui em terra de areia. Um madeirinho voou do caminhão, entrou no para-choque e estourou meu radiador. Eu estou empenhado aqui. O que nós podíamos fazer, pastor Paulo? Ele disse: fica tranquilo, irmão Valdir. Nós temos igreja aí também em terra de areia. E tem o pastor Fernando que é colocado aí por aqui, por Porto Alegre. Fica tranquilo, eu vou ligar para ele. Daqui a pouco ele vai chegar aí. Aí então eu disse: então tá bom, pastor Paulo. Daqui a pouco, uma hora mais ou menos, aquele homem chegou vestidinho, todo de social, calça, sapato, camisa social, um declive que ia lá embaixo, 10 metros, mais ou menos 11 metros. Eu olhei e pensei: é ele que está ali. Aí eu disse: pastor Fernando. Ele disse: é eu mesmo, irmão Valdir. O senhor é que está empenhado no carro. Eu disse: é eu mesmo. Ele disse: não, já vamos ver aí. Subiu lá em cima, pegou um barco, subiu lá. Eu disse: olha aqui a aguaceira. Ele disse: é o teu radiador, esse já foi. Aí então ele passou a mão no celular e ligou para o pastor Paulo em Porto Alegre. Pegou e disse: pastor Paulo, o radiador dele não presta mais, já estourou tudo, tem que trocar o radiador. Pastor Paulo, pastor Roberto pegou e disse assim: olha, pastor Fernando, vê o que tem que fazer na frente do carro dele e faça tudo. Eu já me deu vontade de dar glória a Deus da doçura desse ferro aqui, porque Deus estava providenciando. Eu não tenho radiador para mim. Aí ele disse: Valdir, o que tu tem para fazer na frente do carro? Eu disse: olha, pastor Fernando, é só o radiador que furou, que estourou, já estava furado, mas agora não tem mais condições. Ele pegou e disse para mim: o que mais tem na frente do carro? Eu disse para ele: pastor, tem que trocar o óleo, mas isso é meu. Eu troquei o óleo, eu fiz o motor e o óleo tem que trocar. Ele disse: não, ele mandou trocar tudo, o óleo vai entrar junto. Aí eu disse para Jesus, em oração, mais ou menos uns 3 meses
3 orando para ir para essa viagem. Eu disse: Jesus, eu quero um tantinho assim de dinheiro livre do radiador e do óleo, porque é Natal, é Ano Novo. A minha esposa vai estar me esperando. Eu vou chegar mais ou menos, Jesus, no dia 22, 23 de dezembro. Vou ficar 47 dias mais ou menos fora. Então eu preciso de um tanto assim de dinheiro. Quando eu chegar em casa, para minha esposa ficar faceira, eu não dei. Aí de repente, quando eu volto da viagem, eu volto com o radiador novo, troca de óleo e volto a pedir um tantinho assim. Deus me deu um troco, me deu um tanto assim. Eu cheguei até beijo da minha companheirina, eu ganhei de tão faceira que ela ficou. E o nome de Jesus foi glorificado. O mesmo Jesus está aqui nesta noite. Quem sabe você tem no meu coração: eu quero isso, eu quero aquilo desse tamanho. Jesus vai aumentar o tamanho e a produtividade vai dar glória a Deus aqui nesta noite, pelo tamanho da vitória que Ele vai tentar para a glória do nome dele. Levante a tua mão e pode adorar Ele nesta noite. Jesus, ele ainda faz milagre. Aleluia. Ana ganhou filho. E quando Ana ganhou filho, se você pegar o livro de 1 Samuel, a Bíblia inteira, e você procurar um filho de Penina, tu não acha nenhum. Mas de Ana o primeiro, maravilha, né? Estou profetizando aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo, viu? Aleluia! Jesus vai dar coisa grande para alguém aqui nesse lugar. Não estou brincando aqui de bobo, não, viu? Se fosse para mim, eu ficar com meus pés em casa. Jesus vai dar coisa grande para alguém aqui nesse lugar. Olha, pode escrever o que Jesus está falando aqui nessa noite. É coisa grande que gente vai passar e olhar e dizer: mas será que é tudo isso? Porque Jesus, quando Ele promete, Ele cumpre, e o nome dele é glorificado. Deus, aleluia. O nome do primeiro filho de Ana, Samuel. Se você procurar filho de Penina, não acha nenhum. Mas de Ana o primeiro escreve 2 livros, e é juiz, profeta e sacerdote. Coisa grande. É o que Deus tem para alguém aqui nessa noite. Jesus respondeu o clamor dele: clama a mim, e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Se nós pegar o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10, nós vamos ver um homem clamando. Esse homem chamava-se Bartimeu, era filho de Timeu. Era um homem cego, não enxergava. Um cego naquela época, ele podia pedir esmola, mas não é que nem hoje. Hoje qualquer um que quiser ir pedir esmola, vai na esquina, vai no semáforo, pega esmola, qualquer um dá, não tem problema nenhum. Naquela época não. Naquela época tinha que ir para os romanos, pedir autorização, vinha um crachá e vinha uma capa. A capa e o crachá identificavam que aquele homem era pedinte. E assim, esse homem, Bartimeu, ele pedia esmola. E de repente ele está pedindo esmola e pedindo esmola. Daqui a pouco ele ouve o barulho de uma grande multidão, um barulho grande. E parece que eu vejo ele perguntando para alguém: me diz uma coisa, que barulho é esse que está acontecendo por aí? O que é que está acontecendo? Que é um barulhão de gente, isso aqui não é costumeiro aqui nesse lugar, não tem costume de ninguém fazer isso. O que está acontecendo? E alguém pega e diz para ele: Bartimeu, é aquele Jesus, aquele que curou, que ressuscitou Lázaro depois de 4. Ah, é ele que está por aí? É, Bartimeu, é ele, aquele que curou os 10 leprosos, 9 nunca mais voltou, mas um voltou para agradecer. Os agradecidos aqui nesta noite para a glória do nome de Jesus Cristo. É Ele mesmo. Ah, é Ele. Então eu vou começar a clamar. E começou a clamar. O cego começa
se incomodando com o meu clamor. Eu sei dizer que eu vou pecar, vou clamar, enquanto ele me ouvir, eu vou clamar. Daqui a pouco eu sei que ele vai se voltar para mim, ouvindo o meu clamor, experimente aclamar a ele, clama, ora, busca, principalmente nas madrugadas. Provérbios 17, clama a mim, aquele que me busca na madrugada, ele acha, experimente a buscar ele, você vai ver, e ele vai se voltar para ti. Ele se volta para a batida. E aí, quando ele se volta, quando Jesus para, alguma coisa acontece. Jesus parou, a Bíblia diz que ele parou. Quando ele para, ele manda chamar o servo. E vão lá e chamam o servo. Chega lá e diz que o servo tem comando. E ele deixa a mão nessa. O Jesus Nazareno tem comando. Mas quem sabe foi os meus que mandaram os servos para Jesus, quem sabe mandou os meus, viu, irmão? Porque tem gente que às vezes não faz, não quer deixar os outros fazerem. Mas quem faz não precisa da bola. Eu, se eu fosse dar bola até para a parede meu, a Bíblia diz, Mateus 10, 36 ou 37, a Bíblia vai dizer que os inimigos nossos são os da própria casa. Tem gente que pode ser na igreja, pode ser em casa mesmo. Por exemplo, eu tenho um irmão mais velho, uns 65 anos mais ou menos, pastor Roberto, ele faz macumba para me virar mendigo, mas quanto mais macumba ele faz, mais alto eu vou, mais longe eu vou ir, no nome de Jesus é glorificado. Eu lembro que um dia eu cheguei na casa dele, casa bonita de várias peças, móveis muito bonito. Aí ele me mostrou a casa e disse num quartinho, aqui nessa porta, amanhã eu te mostro. Eu disse, tá bom, amanhã nós vamos ver então. Aí fomos dormir, no outro dia acordamos, o que assim dele foi 6, com 7 anos, 6 anos mais ou menos. No outro dia, nós conversando em volta da mesa, tomando um café, o gurizinho falou, pai, hoje eu não vi nada, essa noite eu não vi nada, dormi bem tranquilo. Ele dormiu assim, uma caminhando solteiro, a cabeça aqui, eu uma caminhando solteiro, a cabeça aqui junto. Aí eu perguntei para ele, filho, mas então é sinal que tu vê alguma coisa? Aí ele, sim, tio, eu já vi sair canudo e papel de dentro daquele buraco ali do tanque e se transformou num cabrito quando saiu fora. Eu disse, o senhor viu, tio, aquela cortina lá naquela janela, 50 centímetros por 2,5 de largura? Eu disse, eu vi, aquela cortina, ela abre e fecha a noite inteira, o diabo impera dentro da casa, é macumbeiro, faz obra do diabo. Aí eu disse, filho, mas essa noite eu não vi nada, e era o dia em que o meu irmão iria me mostrar a peça. Quando nós chegamos na peça, ele disse, Valdir, eu vou te mostrar então a peça que eu não te mostrei ontem. Eu disse, pode mostrar. Ele botou a mão na maçaneta e pegou e disse assim para mim, sabe, tem uma coisa, você não vai se arrepender? Eu disse, eu quero, porque aí dentro muitos crentes já caíram aí. Eu disse, muitos crentes já caíram aí. Aí eu disse, vamos fazer um acerto, eu e tu, me dá uma mão aqui, vamos fazer um acerto. Se eu entrar aí e cair, eu vou adorar o mesmo diabo que tu adora. E vou te ajudar a fazer macumba o resto da minha vida. Agora, se eu entrar aí e não cair, e esse diabo não ter poder sobre a minha vida, aí nós começa a arrebentar tudo a sangraiada, diabaiada que tem aí dentro, e tu vai voltar para a igreja, porque tu sabe que o que está comigo é maior do que está contigo. Ele disse, deixa para lá. Aí ele sentiu, irmão dele, que Jesus é forte, é grande, é poderoso, e está no meio da igreja do Novo Alto, nessa noite para pela milagre da glória, no nome de Jesus. Aleluia. O que me chama a atenção é que quando chamam o servo,
a mesma pergunta. É Deus, aleluia. E o leitor da Bíblia ele já sabe. É Deus, glória. A pergunta soa para o cerne da sua vida. É Deus, aleluia. O que é que você quer que eu te faça? É Deus, aleluia. Jesus pergunta para o servo: se fosse um avarento por dinheiro, já pedia dinheiro, né? Se fosse um camarada que queria bens materiais, queria carro, queria casas, mansões. Mas o servo não, ele pegou e disse: olha, Senhor, eu só quero ver. Aí Jesus disse para ele: então veja, meu filho. E quando Jesus disse veja, ele abre os olhos. Quando ele abre os olhos, o que me chama a atenção é que a primeira coisa que ele vê na frente dele é Jesus de Nazaré. Mesmo que está aqui nessa noite, ele olha e ele enxerga Jesus e fica enxergando. Jesus vai começar a abrir sonho de crente bem esclarecido aqui nessa noite. Sonho de crente. Jesus vai começar a abrir, tirar as escamas do olho. Sabe por que tem gente que só enxerga problema, dificuldade? Tem gente que só enxerga a vida dos outros. Mas nesta noite Deus vai arrancar a estrela do sangue dele e vamos fazer que nem Isaías. Ai de mim que vou perecendo no meio do povo de lábios impuros e a Bíblia no meio do povo impuro sábio. Ai de mim, ele viu ele. Ai de mim, ele viu. Ai de nós, vamos olhar para nós e deixar de olhar para a vida dos outros. Às vezes falo, tem gente que aponta, porque é isso, porque é aquilo. Larga a mão, rapaz, vai orar para Jesus ajudar. Falhou, pecou, errou, mas tem ainda um advogado que se chama Jesus Cristo de Nazaré. E hoje ele está advogando a tua causa aqui nesse lugar, para a glória de Jesus. Aleluia, Deus. Serve lá hoje ficou curado. E tem gente, presbítero no meio de aceita, não precisa nem falar. E Jesus olha lá de cima. Ele conhece tudo, né? Como municiante, ele sabe tudo que está pensando aqui nessa vida. O pensamento de nós todos aqui temos, sabe? Né? Jesus, ele, quando ele cura o cego, entra um poder divino sobre a vida de Jesus. Quando ele abre o ventre de Ana, entra um poder divino de Deus. E Jesus, quando esteve aqui na terra, ele teve duas naturezas. Ele foi 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele teve mãe aqui na terra e nunca teve pai. Mas como Deus, ele teve pai e nunca teve mãe. Como homem, ele teve sede. Mas como Deus, a Bíblia diz que ele é a fonte da água da vida de Jó. Aleluia. Como homem, ele sentiu fome, comer. Mas como Deus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Como homem, ele chorou, João 11:35, na morte de Lázaro. Mas como Deus, em Lucas capítulo 7, ele disse para a viúva de Naim: não chores. E essa pergunta aqui, esse dizer dele para a viúva, e até para aquele homem, aquele que pediu para ir na casa dele, Jairo, para ver a sua filha que já estava morta. No capítulo 7, no capítulo 8, como Deus, ele disse para a viúva de Naim: não chores. Mas no capítulo 11 ele disse, em 35, ele mesmo chorou. E ele está dizendo aqui para alguém nessa noite: não precisa mais chorar. Eu estou entrando com a providência profética, esta palavra nesta noite. Eu estou entrando com a providência e estou fazendo o vento parar. Eu estou fazendo o mar se acalmar, vai fazer bonança. Se não chorar é só de alegria, na glória do nome de Jesus. Como homem, ele levou os homens a Deus, mas como Deus, ele trouxe Deus aos homens. Como homem, ele morreu na sexta-feira, às 3 horas da tarde, quando ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu
espírito, como homem ele morreu, mas como Deus ele ressuscita. A domingo pela manhã, sai da sepultura, vem para fora, desce as profundezas do abismo do inferno, toma a chave da morte do inferno, pisa na cabeça do diabo e está vivo, ressurreto na igreja do Morro Alto desta noite. Se revelado, levante a tua mão e sinta a presença dele neste lugar. Fecha teus olhos, pode fechar teus olhos e começa a orar e pensa no teu milagre. Agora vai pensando, vai pedindo, vai pensando porque ele quer fazer milagre aqui neste lugar, nesta noite. Deus poderoso. É milagre que ele faz que o crente nem vamos, nem pega. Ele sabe da minha e da tua vida, do nosso problema. Aleluia. Você vai pegar o livro de Atos, no capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Pedro e João vão para o templo. Quando eles vão no templo, a Bíblia vai dizer assim que eles estão chegando na porta do templo. E quando eles vão chegando na porta do templo, de repente tinha um paralítico, um homem que era coxo desde o ventre da sua mãe, e era colocado na porta para pedir esmola. Aquele coxo, por causa da enfermidade que ele tinha, ele não podia entrar numa igreja como essa naquela época, não podia entrar por causa da sua enfermidade, ele tinha que ficar por lá de fora da porta. E ele estava pedindo uma esmolinha. Pedro e João passam por ele, e quando vai entrar no templo, a Bíblia diz que aquele coxo pede uma esmola para Pedro e para João. Aí João pega e diz: olha, eu não tenho. Pedro diz: João, eu não tenho, você tem? E João pega e diz: também não tenho, porque quem vive na obra de Jesus não é fácil, irmão. Mas nós vemos milagre, coisa mais linda que tem. Uma mulher na cidade de Jeruá, nós fomos orar, nós oramos por telefone para ela. Ela não podia mais descer da cama, as pernas, os pés inchados, não descia mais da cama, não podia nem colocar os pés no chão. Essa mesma minha cunhada que me levou para orar pela minha irmã, ela disse: Nenê, ela não desce mais da cama, não consegue mais descer. Aí então eu disse: dá o telefone para ela e eu vou conversar com ela. Conversei, perguntei: a senhora crê? A senhora acredita que Jesus pode curar a senhora? Eu acredito, meu senhor, meu irmão. Ela disse: mas é católica. Ela disse: eu acredito. Eu disse para ela: então vamos juntar sua fé e a minha fé, porque o que Deus ligar na terra será ligado lá no céu. Vamos orar ligando a sua cura. Oramos por ela num dia, no outro dia minha cunhada passou na frente da casa dela, a mulher estava lá fora, lá pelas calçadas, oramos por ela, minha cunhada disse: não, você não pode. Ela disse: eu posso, eu não tenho mais nada, estou curada, vergonha, no nome de Jesus. Jesus surpreendeu o coxo com a cura, porque quando o coxo pega uma escola, Pedro e João diz: olha, Pedro diz: nós não temos prata, não temos ouro, mas o que eu tenho, chamou a responsabilidade para ele, porque tem muitos que querem fazer fogo, mas nem você tem que buscar, orar, jejuar, consagrar para Jesus fazer através da tua vida. Aí de repente Pedro diz: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho em nome de Jesus Cristo. O Nazareno levanta e entra. Deus surpreendeu aquele coxo. O coxo deu um salto e ficou nos seus artérios, e aí entrou para dentro da igreja. A Bíblia diz que ele entra saltando e adorando a Jesus. Jesus surpreendeu aquele coxo, e eu sinto que Jesus vai surpreender algum crente aqui nesta noite. Eu estou sentindo o cheiro de vitória nesse lugar, nesta noite, igreja se glória. Deus poderoso. Aleluia. Eu já passei no horário. Eu já tirei o paletó aqui. O pastor Roberto e o Marcos não puxaram o paletó aqui. Mas eu quero orar rapidinho por você que precisa da oração aqui nessa noite.
Podem vir para frente. Eu sei que Deus falou com muita gente aqui nesse lugar. Viu? Deus. Mas vem rapidinho que eu vou orar por você nessa noite. Quem sabe é a noite da tua vitória aqui nesse lugar. Eu sou o primeiro que preciso de oração aqui. Quando vocês forem orar, ora por mim também. Lembra do irmão Valdir? Eu fiquei faceiro quando eu vi aquele moço lá atrás, o último rapaz lá de trás. Bem lá de trás, eu acho que foi o rapaz que aceitou Jesus uma vez que eu estava aqui. Que coisa mais boa, a gente fica alegre porque a gente vê fruto quando a gente passa alguém. Está dando fruto através do que a gente fez para a glória de Jesus. Quem precisa de oração, nós vamos orar. Nós vamos orar nessa noite. Se não tiver ninguém, nós vamos orar. Aqui vem um. Jesus ele pode fazer um milagre aqui nessa noite. Eu tenho um desejo no meu coração aqui, hoje, eu tenho um desejo. Jesus sabe qual é esse desejo. Esse era um presente de Natal que Jesus ia me dar. Deus, aleluia. Santo Deus. Alguém que queira aceitar Jesus, tem alguém que quer aceitando Jesus? Reconciliando, olha aí que maravilha. A melhor coisa que você fez foi reconciliar com Jesus, tá bom? Deus tem grandes coisas na tua vida, filho. A tristeza que muitas das vezes invade o teu coração, nessa noite Jesus está arrancando em nome de Jesus Cristo, tá bom? Deus, A partir de hoje, aonde tu entrar, Jesus entra junto, lutando com ele e ele contigo. Aonde pisar, ele pisa junto. Quem te olhava de cima para baixo, agora vai passar a te olhar de baixo para cima e dizer: é ela, porque eu estendi a minha mão e arranquei ela das garras do diabo. Mas alguém aqui nessa noite que queira reconciliar ou aceitar Jesus nesse lugar, alguém com enfermidade que já está até com cirurgia marcada, tem alguém? Nós queremos orar. Eu não tenho mais tempo, senão eu ia contar algum testemunho de pessoas com cirurgia marcada e Jesus arrancou catarata dos olhos, inflamação, e não precisou mais de fazer a cirurgia. A pessoa que ia fazer cirurgia na terça, nós oramos no domingo, Jesus colocou a mão e sarou a necessidade e não precisou mais fazer a cirurgia. Grandes coisas Jesus tem feito para a glória do nome de Jesus. Alguém mais quer reconciliar ou aceitar a Jesus? Alguém mais? Essa noite nós vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Fecha os teus olhinhos e começa a falar com Jesus agora. Pode começar na hora. Pode começar a dar palavra. Pode começar a falar com Jesus. Pode começar. Jesus quer fazer milagre aqui nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, a tua igreja acreditou, ela creu na tua palavra, Senhor. A tua igreja, a tua noiva, Jesus, ela quer, meu Senhor, algo de ti nesta noite, meu Senhor. Clama a mim e eu responderei-te. Eu respondo a oração de crente nesta noite, meu Senhor. Entra, Jesus, na vida da tua filha, faz um check-up geral na sua saúde, mostra que o Senhor é Deus do céu e o Senhor é Deus da terra. Entra, eu te dou uma ordem agora, enfermidade, não é pedido, é uma ordem, no nome de Jesus Cristo. Pode desalojar, pode liberar a tua bagagem agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa esse povo que está aqui na frente, precisa de uma cura, uma libertação, problema na família, não sei qual é o problema, pois o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor tem o poder no céu, tem o poder na terra, para fazer grandes milagres nesse Senhor. Entra com a providência, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, escreve o nome desta moça, meu Pai, no livro da vida. Ela tem reconhecido os seus pecados, tem voltado para os seus caminhos da vitória, apaga as transgressões e da vitória para
em nome de Jesus, da vitória, da vitória, da vitória, em nome de Jesus. Senhor, Pai do Senhor, por esse encontro maravilhoso, estamos aqui reunidos nesta casa de oração, Pai, e poder receber do Senhor, Pai, grandes vitórias da noite, da parte do Senhor, Pai. Obrigado por este povo que aqui veio esta noite, Pai, buscar uma grande bênção, uma grande vitória nas tuas mãos, ó Pai, e com tanta fé chegaram até este lugar, e eu estou levando a bênção para o lado e para a família, Pai. Fica com a tua igreja, com o teu povo, Pai querido, abençoando, Pai, e a nossa nação em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos voltar para os nossos lugares, louvando e glorificando o nome do Senhor, que Jesus se fez presente mais uma noite para abençoar o seu povo, né? Grandes vitórias o Senhor deu à sua amada querida igreja mais uma vez esta noite, né? Louvamos a Deus por mais uma